Salve, salve, boa noite. Tô tomando uma Coca-Cola e ela pensa em casamento. Uma canção me consola o que? Eu vou. Eu vou o que, Levi? Eu vou te mostrar hoje os livros que eu tenho em toda essa história de vida. Hoje eu me mudei aqui para esse quarto de cima. Hoje não, mas é um processo. E a gente comprou esse móvel daqui e eu percebi que eu tenho uma certa quantidade de livros, bem grande. E eu resolvi fazer um vídeo falando sobre eles porque eu gosto bastante dos livros que são meus. Os que eu não gosto tanto, eu já dei um jeito de sumir com eles e eu fiz uma curadoria recentemente para ver o que ficava e o que não ficava e muita coisa boa apareceu por aí. Certo? Vamos começar? Primeiro com os livros de direito. Tem esse Código Civil aqui, da OAB, que eu ganhei numa aula de processo civil com Pablo. Um abraço, Pablo, se estiver vendo esse vídeo. Sou seu fã. E eu guardo, ele não é nem tão recente assim, ele já tá meio... Ah não, ele é meio recente sim, ele é de 23. Mas, não sei, eu guardei no bolso por um tempo, gostava de ler algumas partes, principalmente quando eu tava estudando com ele. É o primeiro da lista, e o segundo, o irmão grande dele, que é um Vade-Mecum da Saraiva de 2023. Esse Vade eu comprei ano passado, 25. Foi para fazer umas provas, mais exato fazer a prova de Ana Paula Azevedo, aquela mulher incrível. Foi meu primeiro Vade-Mecum, meu mesmo. E desmistificou muita coisa quando eu peguei um pela primeira vez e usei assim. É muito bom. Você tá tudo com as coisas aqui e eu sou um cara mais do analógico, então sempre que eu posso eu vejo aqui, mas como ele tá meio velhinho, eu acho que eu vou comprar outro esse ano ou ano que vem. Enfim, acabamos de ver direito. Não precisa pular o vídeo. Agora eu tenho vários livros de igreja. Vamos por partes. Tem os que eu gosto mais, tem os que eu gosto menos. E se você gosta menos, por que estão aqui? É porque foram presente. E presente a gente não joga fora, né? Esse aqui primeiro foi um presente de Tiago Galdino. Que foi um momento muito especial da minha vida que eu ganhei esse livro. Eu ainda não li ele, pretendo ler. Um abraço para Gal. Esse livro aqui eu ganhei do meu tio Will. Eu não li ainda, pretendo ler. Também não sei do que se trata muito, assim, nunca vi antes, mas a Thomas Nelson é uma boa editora, então pode ser que seja uma boa leitura. Esse livro aqui é interessante. Teve uma época que eu tentei levantar uma venda de livros para ajudar o acampamento, o Acamp, e não deu muito certo. Deu certo com alguns, com outros não deu muito certo. Esse cara foi que não deu muito certo. Em Busca de Deus, de John Piper. Se você tiver interesse, pode perguntar. E o lucro que eu tiver nesse livro vai ser pro Acamp, porque ele foi doado nesse objetivo. Esse aqui eu ganhei do meu amigo João Grandão, João Vitor. Eu ainda não cheguei a lê-lo, mas eu ainda aguardo por ser presente. Eu não escolhi o livro, ele que me escolheu. Em algum momento eu ainda vou dar uma lida nele. Esse aqui, ele é em uma fase muito interessante, assim, foi o primeiro livro que eu li depois da minha conversão. E ele fala muita coisa, assim, para um novo convertido, é muito bom. Eu lembro de ter lido ele e ter ficado um pouco cansado no final, porque o John MacArthur ele é muito repetitivo às vezes. Eu senti isso dele, não sei se todo mundo acha isso, mas é um bom livro. Eu quase fiz uma série de estudos com ele, com uma rapaziada, mas não deu muito certo. Manso e Humilde, não consegui terminar esse livro. O pessoal fala que é muito bom. E ele tem um pace devagar, esse livro, sabe? Ele gosta de tratar as coisas bem bonitinho e ele é reconfortante, ele é um bom livro.
E ele é um livro lindo, assim, eu adoro a capa dele, adoro até a textura da capa, é diferente, é um bom livro mesmo. E esse aqui eu dou um abraço para meus amigos de uma livraria que fechou, que era na Boa Vista, a livraria Logos. Eu ia lá depois do... na época que eu fazia cursinho. Terminava o cursinho, às vezes eu ia pro Recife Antigo e sempre passava lá. Aí eu tive esse amigo Juan, ele sempre me indicava livro nessa época. Não, foi 23. Nessa época eu tava no CPOR, queria muito aprender e eu precisava de uma teologia sistemática. E esse aqui é uma teologia sistemática bem simples, introdutória assim, do Paul Tripp. E ele é presbiteriano, ele tem essa linha presbiteriana também. Não é um livro que você lê como um livro normal, assim, é um livro de consulta praticamente. E eu consultei algumas vezes, hoje não vou mentir, ele tá bem paradão aqui. Se você tiver interesse também, eu não me sinto triste em emprestar. Nenhum desses eu sinto triste em emprestar, não. Tem esse aqui que eu nem toquei, infelizmente, mas tem boas reviews, O Homem Eterno. Fala muito bem desse cara chamado Chesterton. Essa aqui foi a primeira Bíblia que eu recordo ter lido eu mesmo, assim. Tipo, não a Bíblia de bebê, a primeira Bíblia de normal, assim, que eu tive. E ela tá bem surrada, essa é a capa dela aqui. A outra parte da frente não sei onde tá, e aqui só tá o manuscrito, né, o texto. E eu ainda guardo pra recordação, talvez eu faça alguma coisa e encape ela depois novamente. Esse livro aqui foi emprestado do meu tio, tem que devolver. Esse livro aqui também, emprestado do meu tio, tem que devolver. Ler pra devolver, esse eu já li. Gostei. Muito parecido com um livro que não tá aqui porque tá emprestado. Do Iago Martins. Tá emprestado pra Pastorzinho. Enfim, e esse aqui eu ainda não li. E Pastorzinho já leu, com certeza. Mas é um livro que ainda tem que dar uma olhada nele. Esse aqui é incrível, é muito bom. Augusto Nicodemos. Bem interessante e é bem curtinho, bem pouquinho. Esse aqui quem deu foi meu amigo Rogério. Sempre que eu vejo ele no bolo de livros, ele chama atenção, né? Pelo amarelão. Eu lembro de ler ele também nesse processo de conversão, assim. Ele é bem introdutório mesmo, assim. Bem introdutório, bem simplesinho. Mas ele traz verdades legais. E ele tem um estilo muito característico, assim. É muito da hora. Esse aqui eu ganhei de uma amiga que eu conheci na aula nas aulas de autoescola. Uma menina chamada Giovana. A gente conversava depois que a aula acabava e tal. E ela era adventista. Esse livro aqui foi escrito pela Ellen G. White, que é meio que uma profeta deles lá. É tenso um negócio assim. Eu não sabia disso quando eu recebi o livro e tal. E ela me deu de presente pra ler. Eu não tenho interesse em ler, não, realmente, infelizmente. Se você tiver interesse aí, pode falar comigo. Enfim. E pronto, ainda tem uma pilha gigante. Agora vai vir os livros do Gold, que eu acho. Esse não, esse aqui é Rodrigo Bibo, livro curtinho, O Deus que Destrói Sonhos. Ele traz uma perspectiva realista sobre o papel de Deus e que ele não é o seu gênio mágico. Deus é uma coisa que você não consegue entender há muito tempo. Agora, do Emílio Garofalo Neto. Sou fã desse cara. Gosto muito dele, da forma como ele prega, da forma como ele escreve. Isto é Filtro Solar, é um estudo em Eclesiastes. Essa aqui eu sou poser porque eu parei aqui na página 152. Não terminei não. Mas não porque seja ruim, é porque eu acho que tava fazendo outra coisa. E essa aqui eu tenho eu tenho a assinatura de Guilherme Andrade do Projeto Sola aqui. E eu tenho a assinatura, e não só a assinatura, como o desenho do Gold Emílio Garofalo. Aqui, ó. Com carinho, Emílio Garofalo. E um desenho sozinho. Legal. Esse foi, acho que o terceiro livro que eu comprei. Esse aqui é o livro especial porque eu apareci no Recife Ordinário lendo esse livro em cima de uma moto. Esse está sem assinatura, mas eu li até o final. É um livro interessante, assim. Bem interessante. Enfim.
Futebol é bom para cristão. Você vai lendo achando que é sobre futebol e ele fala pouquíssimo sobre futebol, o que é meio frustrante para mim, que eu queria mais ouvir dele falar sobre futebol, mas ele traz uma proposta interessante sobre cultura em geral e como o cristão se envolve com a cultura. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, Sansão e o Amor Invencível. Esse livro eu comprei lá na livraria da Primeira Igreja Presbiteriana de Garanhuns, não. Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Eu lembro que eu li ele numa cidade chamada Quipapá, quando eu estava de férias. E foi bem interessante. Ele traz o nome dos capítulos são termos em latim. Aí non ducor duco in vino veritas civis pacem parabellum dum spiro spero amor vincit omnia. Os nomes dos capítulos são em latim. Eu acho muito interessante assim. O mais legal é in vino veritas, no vinho a verdade. Esse aqui foi o mais recente que eu comprei dele, ainda não li. Jacó e a graça transformadora. Mas a forma como ele conta histórias, principalmente as histórias bíblicas, é uma perspectiva muito diferente, é muito legal. Fica a dica. Terminei a coca. Tem esse livro aqui de Augusto sobre o avivamento. Era uma coisa que eu ficava em dúvida aqui. E o livro, eu vou dizer a verdade, ele não tirou tanta dúvida não. Ele meio que fala alguma coisa sem falar tanto e tal. Ele não foi tão assertivo. Esse livro foi um primeiro livro que eu ganhei da minha amiga Esther Moreira. Eu ainda tenho o livro. Não cheguei a lê-lo, se li, eu li pouca coisa, mas ele é bem didático, bem bonitinho. A fonte dele não me agrada tanto, mas em algum momento eu vou lê-lo e fazer alguma coisa com ele. E esse livro Arthur me deu aqui, não sei do que se trata. E talvez leia no futuro. E fica a dica, quando você der um livro pra alguém, faça uma dedicatória, assim, se dedique um pouquinho. É bonito, é mais legal. Pode ser que você goste do livro, que ele vem embalado em plásticozinho e tal. Mas você receber um livro é tão gostoso. Certo? Pronto, agora esses livros gospels vão pra cá de novo. E eu vou pros meus livros não gospels, que tem, acho que, histórias mais interessantes do que esses daqui. Esses daqui são muito... pouquíssimos tem uma história por trás, mas são coisas que pessoas me deram ou que eu comprei. Então, esse aqui é interessante. Esse foi um dos primeiros livros que eu ganhei. Isso eu tinha uns 12, 13 anos. Do meu amigo João. João, ele pegou esse livro da biblioteca e me deu. E, cara, esse livro... eu li algumas coisas assim, mas é bem legal. É de Edgar Allan Poe. E a tradução é de Clarice Lispector. Não sabia quem era Clarice Lispector, não sabia quem era Edgar Allan Poe, mas algumas histórias me deixavam meio... é muito da hora. E faz muito tempo que eu tenho esse livro assim, espero nunca me desfazer dele, porque sempre que eu olho ele eu lembro de João. Um abraço, João. Ainda tenho. Depois desse também tem As Viagens de Gulliver, que também foi João que me deu. Ele me deu 3 livros nesse dia. A Viagem de Gulliver foi um deles. E ele tá bem amareladão, tal. Ele tem essa cara vintage, eu amo a capa dele, assim. Mas eu não tenho tanto interesse, assim, papo reto. Não queria tanto ler, não. Mas talvez um dia eu leia, né? Não sei. Tanta coisa pra viver ainda. Enfim. Pronto, esse aqui é um bem legal. Esse aqui é Moby Dick. E você consegue ver que ele é uma contravenção, né? Ele tá aqui encadernado. Por quê? Porque esse foi um paradidático da escola. E foi um paradidático que eu não consegui comprar. E eu tive que fazer a cópia. E a primeira vez que eu li foi... cadê? Acho que eu tenho anotado até a data aqui, ó. Ai, brinca. Levi Paulino, 6º ano B. Em letras garrafais. De quem eu peguei o livro de Heitor Loureiro. 6º B. Um abraço, Heitor. Heitor, mano. Do livro do Guardado do Tempo, o Heitor eu vi recentemente na festa de aniversário de Giovanni. Heitor é um cara incrível. Um abraço, Heitor. Você vai ver no vídeo aí. E é um livro incrível. Essa versão é muito boa também. Eu gostei muito de ter lido por essa versão. Enfim.
Aqui eu não li, o livro do Desassossego estava numa promoção boa, eu peguei. Eu tô gostando muito de Fernando Pessoa, tem os poemas dele que abriram minha cabeça nesses últimos dias. Resolvi pegar para ter à mão. Esse aqui foi uma indicação do Tinoco, do Tinocando TV. Ele disse que Camus era um dos autores favoritos dele. E esse livro aqui, ele é bem famosinho até, né? Muita gente fala muito bem dele e eu comprei para ver se é isso tudo mesmo. Ainda não li. Aqui é uma característica especial da minha coleção. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Aqui são pequenas histórias sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas são coisas legais que criam um repertório para você. Você consegue guardar a história na sua cabeça. É muito divertido. Esse aqui é uma história interessante. Não, esse não. É outro. Tristão e Isolda, não sei de que se trata. Eu vi tava passando pela Boa Vista. E tem um cara que vende livro no chão. Eu comprei esse livro aqui e um livro de yoga para escritório. O livro de yoga tá lá na mesa do escritório e esse livro tá aqui. Ainda vou ler. Vou ler pra Vini. Vini gosta de histórias. Esse aqui é interessante. Resolução política do Unidade Popular pelo Socialismo. Isso aí quem me deu foi um amigo, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, meu amigo. Que ele me dava carona no primeiro período pra casa, assim, ele morava na Zona Sul. Aí a gente terminava a aula e ele me dava carona. Eu ainda lembro disso, velho. Era um cara que, pô... Isso quando eu tava tendo aula de noite até, velho. Isso era tenso. Era eu tive que passar pra noite, acho que foi perto do CPOR que eu tava fazendo. Aí era eu, ele e Bianca. Aí ele dava carona pra Bianca era uma amiga minha que eu conversava. Aí eu conversava com ela e vai pra onde? Não, vou pra tal canto. Não, eu consegui te deixar perto. Ele deixava pertíssimo de casa, o cara me ajudava muito. Aí a gente deixava a Bianca e a gente começava a conversar. Ele adorava o Dom L. E ele falava muito sobre o comunismo. O comunista, ele não consegue parar de falar sobre o comunismo, assim. Mas ele era um cara, gente fina, firmeza. Aí eu pedi se ele tinha algum material pra me dar, pra eu começar a ler e tal. Aí ele me deu esse aqui, eu, pô, nem mexi no negócio, não. E ele pedia de volta. Eu, não, vou pegar. Nunca peguei. Esse cara tá no Canadá agora, não consigo devolver o livro do cara. Enfim, isso aqui... A Odisseia. Esse aqui não preciso nem comentar, né? Homero. Hoje eu tô lendo... Tô aqui nessa parte do livro da Ilíada. Eu comprei o box com os dois. E, cara, tem sido uma experiência divertidíssima. Eu não passei da introdução ainda, não vou mentir. Mas eu tô lendo com calma, na paz. E tá sendo muito bom. E quando eu terminar esse calhamaço aqui, é que eu vou começar esse calhamaço aqui. E eu não tô com pressa de botar aquele check. Não, agora tá lido. Não. Tô de boa na lagoa. Tô curtindo. E teve esse aqui que foi por indicação do meu amigo Pinho. Pinho, se você não conhece o canal do Pinho, é um canal muito bom no YouTube. Fala sobre minimalismo. Ele tem uma perspectiva diferente, assim, da maioria das pessoas. Porque os influencers vão querer que você compre mais coisas. Ele foi o único cara que me disse para eu comprar menos coisas, de resolver a minha vida, assim. E é um cara que traz para você uma certa segurança, uma certa tranquilidade. E ele disse que aprendeu isso nesse livro e eu fiquei muito interessado por esse livro. Então eu comprei um sebo, mas eu ainda não li. Eu preciso dar uma lida nele. É muito livro para ler em uma vida só, né, rapaziada? Enfim. Agora do meu mano Gregório do Vivier, Aos Pés da Letra, que tive o prazer de ver pessoalmente no Teatro Santa Isabel. Cara, esse livro, ele é os capítulos dele são meio que aforismos sobre a letra. É muito, muito bonito, assim. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. Não vou ler, não. Porque... eu tenho a assinatura do homem. Cadê? Levi Prazer, abraços do Gregório do Vivier. É um cara legal, o cara foi super acessível comigo. Eu cheguei atrasadão na sessão de autógrafos dele. E ele tava com as filhas, com a esposa. Já no fim, não era nem a sessão de autógrafos, tava só na livraria. E eu fui lá importuná-lo, todo bobão. E ele foi super atencioso comigo.
E um abraço, que agora Vivi está vendo esse vídeo. Enfim. Clarice Lispector, A Horra da Estrela. Esse livro aqui eu li a primeira vez quando o Lulu me emprestou o livro. Um abraço, Ana Luzia Negreiros. E aí eu precisei comprar para ler de novo e ter sempre à mão, porque uma forma de contar a história muito diferente que ela tem. É muito fascinante também. Chico Buarque de Holanda. Esse cara, ele é incrível. Esse aqui é um livro de letras dele. E cadê? Tem algumas fotos também. Sabia que ele foi casado com a Maria de Severo, que é a nenê da grande família. Mas eles estão separados. Foi casado muito tempo com a nenê da grande família. E é um cara que eu adoro, assim. Infelizmente, talvez eu nunca vou vê-lo pessoalmente em live. Mas fica aí a minha admiração. Esse livro aqui, abaixo, né? Romeo e Julieta. Eu li pra Vinícius e ele ficou chocado com o final triste. E eu falei, não, é uma tragédia. O que acontece com alguns livros tem histórias tristes, é uma tragédia. E ele ficou, meu Deus do céu, como é que um livro pode ser assim? Foi bem interessante. E aqui a gente tem Alibaba e os 40 Cangaceiros, de Tiago de Melo de Andrade. Esse cara foi um escritor daqui de Recife que fazia esses livrinhos de criança e tal. Ele fez um livro que eu citei bastante nos meus... Ele tem algumas ilustrações. E é tudo estilogravura, assim, bem interessante. Ele fez um livro chamado A Lenda de Sul, que era um lugar que não tinha livros. E o povo era meio burrão porque não tinha livro. É uma história interessante. Eu tinha um exemplar e não sei onde tá, cara. Agora que eu vou procurar. E chegamos à Viagem ao Centro da Terra. Esse foi um paradidático também. Eu sou filho de professor, então eu ganhei alguns livros. Esse livro foi um dos que eu ganhei. E, cara, ele é incrível. Eu li ele todinho. Ele tem uma fonte bem grandona, assim. É gostosão de ler. E, pô, foi muito divertido ler ele. Ele é bem fantástico, assim. Que audácia. Levi Paulino, sétimo do B aqui, ó. Ainda mantenho. Ele é um livro muito divertido, muito massa. Ele tem essas ilustrações, mas no decorrer do livro ele tem poucas imagens até. Ele tem até uma imagem aqui, ó, colar. Olha essa imagem, olha o que eu tô falando. Olha a imagem do livro. Ei, da hora, mano. Não lembrava. Talvez eu leia de novo. Talvez eu leia de novo, bem legal. Viagem ao Centro da Terra. E por fim, tem Vidas Secas, que esse aqui eu ganhei de presente. Olha que dedicatória, não vou deixar você ler porque é segredo. Meu amigo Davi, que eu ganhei ano passado. O livro e o amigo é um cara que eu gosto muito, que tava na Flip e me deu de presente. Não só um, como o Alto da Compadecida. Esse cara é incrível, da visão é fenomenal. Gosto muito dele. Ele é um cara real, faz psicologia, é um curso que eu adoro. Admiro também. Um abraço, Davi. E agora a gente vai para uma obsessão recente, que são os livros de bolso. Certo? Tem a Bíblia, essa Bíblia que eu comprei recentemente, a minha grande está lá embaixo. Ah, não, tem esse aqui também. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu tentei começar, mas adivinhe, eu parei na primeira parte. Pra quem já leu sabe que a primeira parte é difícil. E eu parei na primeira parte. Enfim. Talvez eu volte com uma edição bem bonitinha, cara. Dá até uma pena. Ó, o Francisco Conselheiro aqui. Antônio, perdão. Antônio Conselheiro. Talvez eu ainda leia. Olha a pilha que tá aqui de livro, mano. Muita coisa, velho. Agora vamos aos livros de bolso. Que são um grande quadradão, mas são vários pequenininhos, certo? Vamos pouco a pouco. Kafka, O Processo. Esse aqui foi um desafio. Quando eu disse para minha professora do ensino médio que eu queria começar a cursar direito, ela me orientou esse livro daqui. E ele é um tédio, mané. Não sei se era eu que tava maluco na época, mas eu li o livro e não entendi, mano, nada, continuava lendo, eu olhava para trás,
cara, que livro é esse? Pra onde esse cara tá chegando? E é um livro grande, tem 300 páginas. E eu só queria terminar ele. E parei aqui nesse quase beirando a metade. E dei de mão. Não consegui terminar, não quis terminar. E ele que terminou comigo. Talvez um dia eu leia. E depois dessas andanças eu acabei encontrando Kafka, Carta ao Pai. Eu ainda não li esse livro. Mas eu acredito que vai ser pesado quando eu ler. Kafka é um autor que cobra um pouco de você. E eu peguei nessa edição, que é a mesma edição, bem legalzinho. É bonitinho, né? Um roxinho, um verdinho. Mas ele não é nada fofinho, o tal do Francis Kafka. Hans Staden, esse aqui eu li. Um dos pouquíssimos livros da lista que eu li. Esse cara, ele é um alemão que veio pro Brasil e foi preso pelos Tupinambás. Ele conta a história do cativeiro, de como diziam que ia matar ele, que iam comer ele. Esse livro aqui eu troquei por 2 livros meus e peguei Quincas Borba. Ainda não li, não sei do que se trata. Eu sei que ele aparece no Memórias Póstumas. Fernando Pessoa, Poesias. Esse aqui é incrível. Esse foi um livro que eu dei para Arthur e depois eu reavi o livro. Se ele quiser, ele pode pegar de novo, mas enquanto isso ele está sob a minha tutela. E é um livro incrível. São várias poesias que são incríveis. Tem tabacaria, tem autopsicografia. Eu vou ler rapidinho. O poeta é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir a dor, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Autopsicografia. Esse cara é incrível. E Dom Casmurro, esse que eu li também. Cara, Dom Casmurro é um livro incrível, véio. Eu já fiz vídeo pro canal sobre ele. Esse aqui eu leio com o Vinícius Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Tem sido divertidinho, ele é um livro que não tem pressa de se mostrar, ele é calminho. Um ótimo livro para bedtime stories. Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Não sei do que se trata exatamente e comprei por estar interessado em obras de teatro. Eu gosto de Shakespeare porque você pode ver o livro, você pode ler o livro e depois você pode ver a peça de teatro, comparar os dois, o que você percebeu de cada, bem legal. Tem esse do Milô, que eu adorei o que desse livro? A dedicatória. Foi um livro que eu comprei no sebo, já vem dedicado. Ele foi dedicado para Frofs, que eu acho que é um apelido para Flávia. Frofs, vi esse livro e de cara lembrei de tudo. Não li e não sei do que se trata, mas só pelo título e por ser de Milô Fernandes deve prestar. Beijo de vista de Cecília para Frofs. E a data aqui é dia 13/10/2001. Esse livro aqui é mais velho do que eu. Flávia, cabeça, troncos e membros. Eu acho que é um apelido, Frofs é um apelido para Flávia. Se você for a Flávia que ganhou esse livro aqui e quiser reavê-lo, pode falar comigo que no precinho a gente resolve. Tô brincando, eu mando pra você. Aqui vem o começo de tudo, Hamlet. Eu li esse aqui numa viagem pra Garanhuns e foi incrível. E eu comecei a me interessar mais por teatro por causa dele. Eu cheguei a ver umas 2 peças de Hamlet no YouTube e foram muito boas. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei espontaneamente sobre poesia. Eu não sabia de Olaf Bilac, não sabia. Eu sabia que ele tinha uma poesia chamada Ouvir Estrelas, que eu lembrava da escola. Mas tem várias outras poesias aqui que são bonitinhas também. Não vou ler, que ele é muito pesado, assim. Ele demanda mais força para ler. Mas é um bom livro. Eu comprei junto com esse aqui 100 sonetos de amor. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, que é uma letra de Chico Buarque. E eu fiquei interessado. E realmente ele é um bom poeta. Mas aqui os sonetos não rimam. Calma.
Os letras não rimam, né? Pode ser que seja tradução, não sei. Não sei que é Neruda, eu comprei porque eu achei legal, bonitinho, a capinha bonitinho, ó. Um anjinho todo bobinho. É legal. As últimas aquisições. Júlio Verne. Viagem ao Centro da Terra, agora versão de bolso. E é sempre bom ter uma versão de bolso assim. Eu gosto muito de andar com uma versão de bolso que você lê na rua e uma versão grande que você lê em casa. E esse aqui é que eu leio na rua. E eu comprei esse daqui recentemente não, hoje. Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. São os livros que eu comprei. E tem mais um, tem Contos Japoneses que eu já mostrei, que é emprestado. E tem o Memórias Póstumas, que eu comprei uma versãozinha de bolso incrível. Tá lá na minha bolsa, eu esqueci de subir. Para terminar o tour, tem os meus cadernos. Eu entrei em um ano de fazer caderno agora. Aí eu fiz um caderno que ele é meio sanfonadão assim, ó. Saca? Eu faço muito desenho. Esse desenho ficou até maneirinho, ó. Ficou maneirinho. E eu fiz vários caderninhos recentemente. Aí eu fiz, ó, um caderninho com uma capinha de revista. Esse aqui é a mesma revista de carros. Aí eu peguei um classificado de carros aqui. É bem interessante esse caderninho. Estou ansioso para usá-lo. Aí esses são os cadernos que eu fiz com os meus próprios desenhos, do caderno de desenho. Aí tem uns padrõezinhos interessantes. E tem esse aqui que é um pecado que eu vou confessar. Esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente. De João também. E que eu tava sem saco para ler ele. E eu usei as folhas dele para fazer isso aqui. Pra minha mãe, no Dia das Mães. E ela não ficou, tudo bem. Aí, ficou sem folha o livro. Aí eu acabei pegando a capa e fazendo um caderninho. Esse caderninho eu vou guardar pra sempre, viu, João? Meu coração aqui. E ele ficou bem legalzinho também. É uma capinha mais resistentezinha do que os outros. Esses são os que eu fiz, esses são os que eu comprei. Esse caderninho preto que eu não posso dizer pra que é. Não vou dizer, já vou deixar ele aqui. Esse caderno azul aqui, ele é bom para escrever carta. Ele é pautado e longo. Esse caderninho eu ganhei no Acamp. Esse caderno grande eu ganhei da minha mãe. E é uma agenda de 2023. Que eu uso para tudo menos para agenda. Esse caderno eu ganhei da minha mãe também. Caderno normalzinho de pauta. Eu usava para estudar para as provas, para fazer revisão. Esse é um caderno de bolso que eu comprei, que ele é bem alongadinho. E ele é bem gostosinho, eu ainda vou começar, acho que eu vou começar ele quando eu terminar o próximo. Esse caderno que eu comprei de um peruano que gosta muito de mim. Que ele vende caderno lá na Católica. Eu encontrei esse cara, velho. Foi em 2024, isso, que eu fazia cursinho no NUSI. Aí eu encontrava ele no Extra. Aí ele começava a conversar, e acabou se afeiçoando a mim. E eu comprei o caderno a ele, ficou um amigão. Aí o Extra fechou, aí ele mudou o ponto, agora ele tá lá na Católica e a gente continua se encontrando. E de mês em mês, assim, quando eu posso, eu sempre dou uma força lá pra ele e eu sempre uso esses caderninhos assim. Acho que dos primeiros que eu comecei a levar um menorzinho, assim, eu levava um grandão. Mas mesmo os menorzinhos, assim, que eu comecei a pegar, foram pra usar o caderno que ele vendeu pra mim. Enfim, rapaziada, ó, a pilha enorme de livros aqui. Tô vestido de Akatsuki aqui embaixo. Muito obrigado por ter prestado atenção, muito obrigado pela atenção. É muito livro. Acho que daqui pra 50 anos eu consigo terminar todos esses livros aí. E conforme as coisas forem mudando, eu boto mais coisas aqui no vídeo. Muito obrigado, boa noite, falou.